Eu tenho certeza que para a maioria de vocês não é novidade que ter o seu veículo imobilizado por falta de combustível é considerado uma infração de trânsito. Porém, eu confesso que pela primeira vez eu me deparei com uma situação em que um condutor foi autuado porque o combustível estava na reserva. E mais, eu no lugar do agente de trânsito teria agido da mesma forma. Eu sou o professor Rômulo Tadeu, fica comigo até o final e vocês vão ver que situação curiosa passou esse nosso seguidor. No início do capítulo 3º, que trata das normas gerais de circulação e conduta, verificamos lá no artigo 27 que antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. E como consequência à inobservância a essas obrigações, encontramos sanções previstas no nosso Código, como é o caso do artigo 179, que é fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Bem como a sanção prevista no artigo 180, que é a que nos interessa para esse nosso vídeo de hoje, que é ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Percebam que a lei fala em falta de combustível. E se o combustível estiver na reserva? O condutor percebe que não tem combustível suficiente até chegar ao próximo posto e resolve parar o seu veículo. Vejam o relato desse nosso seguidor, que foi o que motivou a gravação desse nosso conteúdo de hoje. Professor, estava indo à Glória do Goitá e no trevo de Chã eu me lembrei que o carro estava na reserva fazia tempo. Esqueci de abastecer e não ia dar para chegar no próximo posto, porque percebi que ele estava perdendo força. Daí eu parei no acostamento e liguei para o meu cunhado trazer um galão. Quando a gente estava abastecendo, a estadual passou e parou na frente da gente. Pois o infeliz não me multou, professor. Eu disse que estava na reserva e ele disse que não nasceu ontem. Isso foi sábado à tarde. Para piorar, meu cunhado hoje disse que entrou uma multa na moto dele de estacionar no acostamento. Tem como recorrer, professor? Me ajude, não posso perder minha habilitação. Considerando como verdadeiro esse relato e longe de mim a intenção de duvidar, vamos analisar o que diz o Manual Brasileiro de Fiscalização diante de um caso como esse. Nesse tipo de infração, o agente irá autuar quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível. Aí nada de diferente do que está no artigo 180 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas continuando essa análise, percebemos que o agente não deverá autuar quando o veículo estiver estacionado regularmente, mesmo com falta de combustível. Isso porque sabemos que a imobilização do veículo por um tempo superior ao necessário ao embarque ou desembarque de passageiro é considerado estacionamento. E se o veículo está estacionado em um local que não é proibido, bem como nas posições determinadas pelo CTB, como no mesmo sentido do fluxo, na perpendicular, se for uma motocicleta, então não há de se falar em infração de estacionamento. E no caso aqui do combustível, falta de combustível, se o veículo estava imobilizado, porém no local onde o estacionamento era permitido, também não estaríamos diante da infração de trânsito, conforme determina o Manual Brasileiro de Fiscalização, em que o agente de trânsito ele não deverá lavrar o auto de infração. Mas não foi o caso. Percebam que, pelo relato do aluno, ele estava estacionado em um local proibido, estava lá no acostamento. Mas que fique claro que, mesmo diante da falta de combustível, se o veículo estava regularmente estacionado, não estaríamos diante dessa infração. Mas pode acontecer o contrário, o agente não conseguiu constatar a falta de combustível, mas verificou que o veículo está estacionado em local proibido. Então, nesse caso, ele não vai lavrar o auto conforme o artigo 180, que é ter o veículo imobilizado por falta de combustível, e sim vai lavrar o auto com relação à infração correspondente à conduta que ele praticou, seja no acostamento, seja no passeio, nas esquinas. Mas lembra do relato do condutor que estava abastecendo no acostamento quando o agente flagrou aquela conduta,
parou o veículo e não pensou duas vezes, foi lavrando o auto de infração. Ele até tentou argumentar, dizendo que não tinha acabado o combustível, que estava apenas na reserva, e o agente falou que não era menino. Analisando esse caso concreto, realmente não houve a falta de combustível. O combustível estava na reserva. A imobilização se deu não por falta, e sim por precaução do condutor. Porém, estaríamos diante sim da infração do estacionamento. Acontece que eu confesso que no lugar do agente de trânsito, do agente da autoridade de trânsito, eu não teria agido de forma diferente. Eu também teria lavrado com base no artigo 180 o respectivo auto de infração. Isso porque, vejam o que consta no Manual Brasileiro de Fiscalização, que é justamente a cartilha do agente da autoridade de trânsito. Exemplo do campo de observação do auto de infração. Veículo sendo abastecido com gasolina na via pública. Então, todo aquele contexto presenciado pelo agente da autoridade de trânsito, associado ao que consta no Manual Brasileiro de Fiscalização, levou à interpretação do artigo 180 para a infelicidade do condutor. Que se o agente tivesse chegado momentos antes do abastecimento e realmente constatasse que o veículo estava com combustível na reserva, não seria lavrado, tenho certeza, a infração do artigo 180. Porém, restaria sim a infração do artigo correspondente ao estacionamento no acostamento. Como aconteceu com o pobre do cunhado dele, que estava em casa tranquilo, teve que sair às pressas aí para socorrê-lo e acabou sendo autuado por estar com o veículo estacionado no acostamento. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Dá um like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Sempre que possível, eu estarei também trazendo esses casos concretos aí, relatados por alunos, seguidores, tá bom? E até a próxima.